você responder, Diego. Você vai responder melhor essa aí. Com certeza. A biomedicina ela vai ajudar muita gente no esporte, porque a biomedicina é um braço tanto da fisioterapia, como da enfermagem, como da medicina. Toda a parte médica, toda a área médica, que a gente fala área médica, engloba toda a área de saúde, né? Então, assim, a biomedicina ela trabalha muito com fundamentos e principalmente com pesquisa. Os biomédicos eles trabalham muito com pesquisas em loco, tanto pesquisas de campo como pesquisas bibliográficas. Então, eles vão estar fazendo uma ajuda muito significativa para a gente. Nós precisamos, para tudo que a gente fala aqui, a gente não fala da nossa cabeça. Algumas coisas da nossa cabeça que a gente pensou, a gente tem que produzir artigos e produzir alguma coisa para esse nosso pensamento virar uma técnica, virar uma coisa sólida. Não adianta a gente chegar e falar assim, porque quando você faz um movimento do braço para frente e para trás, você vai estar lesionando o epicôndilo. Tá, da onde surgiu isso? Quem te falou isso? Como veio isso? Então, a gente tem que produzir e a biomedicina vai ajudar demais a gente nisso aí. Eles não vão estar em loco conosco, a não ser produzindo artigos, mas normalmente eles vão estar nos ajudando nesse sentido. Maravilha. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho do nosso tema? Fala aí. Vamos? Lê aí o tema da nossa live hoje. Lê aí. Deixa eu botar aqui, vamos lá. Que as pessoas elas acharam muito complexo. Eu ouvi isso. Aí vamos. Como utilizar os ângulos de proteção articular e muscular na prática clínica à luz da cinemática vetorial e da cinética. Traduzindo para quem não entende nada, vamos lá. Como você mesmo já botou hoje de manhã, né? Eu roubei o seu slide, né? Vamos falar sobre como podemos realizar o trabalho de fortalecimento muscular, fazendo uma prevenção e recuperação, otimizando o seu desempenho e minimizando os riscos de lesão. Olha que coisa linda. Pois é, vamos traduzir esse tema. Na verdade, eu tenho um sonho de a gente poder falar uma linguagem, né? Dentro da fisioterapia, quando a gente falar de movimento, que eu insisto sempre em falar que a cinesiologia e a biomecânica nada mais são do que a fisiologia do aparelho locomotor. Entendeu? Então, a gente precisa entender essa fisiologia e ter uma linguagem bem simples para todos entenderem. Esse tema, eu já venho estudando e trabalhando desde 1997, ou seja, 23 anos que eu venho buscando entender, dentro do conceito cinemático e cinético, como nós podemos utilizar o movimento, que é um dos pilares da fisioterapia, com vantagens mecânicas. Ou seja, como eu posso otimizar mecanicamente a ação de um músculo ou de um grupo muscular sobre uma, duas, três articulações, enfim, em qualquer das cadeias, aberta ou fechada, de forma que eu efetivamente estimule esse músculo, grupo muscular, nos melhores torques que ele possa gerar e em momentos articulares em que eu não lesione ou não leve dano à articulação. O grande lance que a gente vem observando, as pessoas têm conversado muito, têm falado muito ultimamente, sobre ângulo de proteção articular. E esquece do ângulo de proteção muscular, né? Então, vamos lá. Quando você fala em ângulo de proteção muscular e articular, você não pode dissociar. Porque quando a pessoa dissocia e fala do ângulo de proteção articular, mas não se preocupa com o muscular, corre o risco, eventualmente, ou quase sempre,
de você se preocupar com aqueles ângulos em que a articulação não vai sofrer tanto, mas o músculo poderá estar sofrendo. E aí entra aquela relação vetorial da ação do músculo sobre a articulação, sobre a cinemática. A gente vai dar alguns exemplos. Eu fiz uns slides manuais, conhece? Eu preparei um material que eu tive um pouco de dificuldade, que a gente tem que escrever de trás para frente, para poder a câmera pegar pelo menos legal. Eu acho que vai pegar, entendeu? Tomara. Para poder ilustrar mais ou menos o que a gente vai falar, né? Porque apesar de não ser uma aula, é tão somente uma live, mas eu gosto sempre nas lives de jogar a semente. Eu gosto de deixar o solo fértil para que aquele que esteja assistindo possa pegar aquele insight, poxa, isso aí. Tá? Afastar o raciocínio clínico quando devemos trabalhar com ângulos de proteção articular da proteção muscular. Então, para você entender isso, a gente pode pegar o seguinte: em que momento a articulação pode ter mais exposição à lesão, a cisalhamento, a compressão e atrito, compressão e rotação? Em alguns ângulos, isso é peculiar de cada articulação, mas sempre na fase que você percebe que está havendo um momento articular, uma amplitude de movimento, ou seja, uma ADM, em que os ossos estejam mais próximos. Isso significa, na prática clínica, que eles estejam mais estáveis. Então, naquelas ADMs em que a articulação gera mais estabilidade, são momentos em que a gente tem que ter atenção para não darmos altas cargas. Fábio, tá travando um pouco aí para mim a conexão. Tá picotando um pouquinho agora. Tá pixelando a sua imagem, tá picotando um pouco. Para mim aqui está tudo ok. Deixa eu ver se melhora. Melhora assim? Melhorou. A sua voz ficou melhor. Está melhor agora? Tá melhor, tá bem melhor. Então, volta lá, então, quando você falou do braço de potência, aí pode ir dos ângulos, como a Camila está falando aí. Isso aí. Então, eu estava explicando que quando você tem na articulação momentos em que haja uma compressão maior, ou seja, momentos de estabilidade articular, é muito comum você ter nessa ADM ângulos articulares pobres. Ou seja, o tendão tende a estar paralelo ao osso. A gente vai mostrar isso, né? Então, nesses momentos, eu sugiro que a gente não ofereça muita carga ao sistema. Está me ouvindo bem? Uhum. Eu sugiro que a gente não ofereça muita carga ao sistema. Ao passo que certos momentos articulares, né, certas amplitudes de movimento, a gente
Fabinho, tá travando de novo. Fabinho, segura aí. Segura aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Fabinho? Diego, eu vou sair. Oi. Vou sair. Voltou. Voltou. Coisas que a internet faz por nós, né, gente? Calma, vamos lá. Isso daí acontece. Internet nossa de cada dia está de uma forma diferente. Hoje, como ventou muito no Rio de Janeiro, isso pode ter ocasionado N mais capa problemas relacionados a isso aí. Como o tema é extremamente relevante, extremamente interessante, vamos lá. Né? O Fábio ele saiu, vai retornar de novo, ele deve estar reiniciando lá, porque isso daí acontece mesmo. Tá? Enquanto isso, gente, vamos colocando as perguntas aí. Quem tem pergunta, pode fazer pergunta. Às vezes você pode achar que é uma pergunta boba, pode achar que é uma pergunta que não seja inteligente e tal. Não tem nada a ver, cara, não tem essa. A gente não tem aqui discriminação com nenhuma pergunta, com nenhum problema com isso. Até porque, o que acontece? Nós temos que sanar todas as dúvidas necessárias para vocês. A nossa intenção, quando faz essa live, é muito interessante por causa disso. Nós queremos o tempo todo sanar as dúvidas das pessoas em que às vezes a gente não conhece. As pessoas em que estão entrando aqui para ter um conhecimento aplicado ou ter um conhecimento geral. Né? A intenção da live é essa. Né? O nome pode até parecer um nome diferente, mas fiquem tranquilos que a gente vai desmistificar isso aí, como eu mandei para muitas pessoas aí no WhatsApp. Né? Guedes, pode perguntar, Lúcia pode perguntar, não milindrem-se a isso. Camila pode perguntar. Deixa eu ver quem mais está aí. Doutora Jaqueline Sobreira também pode perguntar, tá? Marcelo Cardoso, Camila, Carlos, pode perguntar. Fisioterapeuta do Esporte Oficial também pode perguntar para a gente. Tá dizendo que a live é muito interessante, fico aqui esperando até amanhã. Muito bom, muito legal isso aí. É bom a gente ver isso daí, né? As lives, elas têm que ser realmente dessa forma. Eu só estou esperando realmente o Fábio Marcelo voltar. Creio que realmente seja questão de internet pelo Rio de Janeiro, depois que venta, depois que chove, a gente sabe que, infelizmente, é uma problemática que a gente enfrenta. Isso sem contar quando não se tem o roubo o roubo de cabos, né? Mauro Viana, meu querido amigo Mauro Coiote, Rodrigo, fisioterapeuta, educador físico, trabalhou comigo lá no Hospital da Lagoa, um cara excelente que eu já falei e quero uma live contigo também, tá, Rodrigão? Você tem muito a acrescentar aí para a gente também, para falar sobre N coisas, inclusive sobre fisioterapia hospitalar, né? Tá. É porque eu fico batendo aqui, às vezes, na mesa e às vezes vai no ouvido de vocês, desculpem. Gente, então, façam perguntas aí, deixa eu ver aqui o que houve com o Fábio Marcelo. Acredito eu que esteja tudo retornando em breve. O Fábio Marcelo já voltou, está aí o Fábio Marcelo. Vou colocá-lo aqui na live de novo, ele deve ter reiniciado o celular dele, por isso que
dessa demorazinha. Fabinho, Tá vendo aí? tô. Infelizmente eu estou vendo seu rosto, né? Hã? Infelizmente eu estou vendo seu rosto. Eu gostaria de estar vendo outra coisa, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos. Vamos tentar recuperar esse tempo perdido aí. Então, a relação de ângulo articular com ângulo muscular, a gente não pode pensar só nos melhores ângulos que a gente vai trabalhar a articulação, porque, às vezes, os melhores da articulação não são os melhores do músculo. E aí sobrecarrega. Vou dar um exemplo. Quando você faz uma extensão em cadeia aberta, numa cadeira extensora, por exemplo, e inicia de 90 graus o movimento, você gera, nesse momento, eu vou depois explicar aqui com alguns desenhos que eu fiz, mas você gera, no início do movimento, você gera... imagina que você está... Vamos colocar um exercício mais simples. Está sentado com a perna pendente, com uma caneleira no terço distal da tíbia, que é muito comum para o fisioterapeuta esse exercício. Então, ele vai executar uma extensão completa, de 90 a 0 grau. Quando você inicia este movimento, para a articulação tíbio-femoral, é uma zona boa para trabalhar. Ao passo que o final da extensão, nos últimos 30 graus, você já tem uma zona de compressão articular muito maior. Consequentemente, se você, nesse momento, solicitar altas cargas ou cargas em que o paciente não tem uma condição de fazer, quando a gente fala alta carga, é aquela alta carga relacionada à condição do paciente, é inerente à condição do paciente. Você pode, com certeza, gerar um torque excessivo no momento articular em que tem mais compressão tíbio-femoral. Agora, se você pegar a patelo-femoral, você tem um quadro de inversão. Por exemplo, no final da extensão do joelho, a sua patelo-femoral perde área de contato com a tróclea, as duas facetas. Ela perde área de contato com a tróclea. Consequentemente, se você tem um exercício em cadeia aberta, que já tem como característico o cisalhamento ser predominante, o atrito, e você perdeu área de contato no momento articular, que gera compressão tibiofemoral e baixa de área de contato patelo-femoral, é danoso à patela. Aí você vai falar, então você não trabalha o final da extensão? Sim, a gente pode trabalhar. E aí eu vou explicar por quê e como, depois de eu explicar agora e fazer a correlação com o ângulo muscular. O ângulo muscular, nesse caso, a gente tem que separar tíbio-femoral de patelo-femoral. Eu costumo falar para os meus alunos na aula. A patelo-femoral é uma articulação, é um complexo articular. Você tem duas articulações ali, as facetas póstero-medial e póstero-lateral, com as trócleas, medial e lateral. E a tíbio-femoral, que é uma outra articulação. Se você analisar a tíbio-femoral, você só tem um vetor, que é o tendão do quadríceps. E ele é único. Ele é único, ele sai do ápice da patela e vai para a tuberosidade anterior da tíbia. Ele tem como resultante vetorial só um vetor para cima, se você estiver fazendo em cadeia aberta. Já a patelo-femoral, você tem diversos tendões chegando na patela. Você tem o subcrural, ou melhor, o vasto intermédio, o reto femoral, o vasto medial oblíquo, o vasto medial, o vasto lateral oblíquo. Então, são vários vetores vindo de várias direções, chegando num único ponto, que é a patela. Então, para a patelo-femoral, vai influenciar demais a angulação que você vai fazer no joelho para você fortalecer X, Y, Z, músculo. Muito bem. E aí, considerando a resultante do tendão patelar, que é a resultante em termos de braço de potência, você vai ter, por exemplo, o tendão se inserido na tuberosidade anterior da tíbia. Então, quando o tendão se prende num determinado osso, ele pode ter a variável de estar paralela ao osso ou perpendicular ao osso. E tem as variáveis diagonais, né? Eu vou mostrar aqui para você o seguinte, ó, dá uma olhada aqui. Você tem essa situação, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Você tem o roxinho sendo paralelo, o osso. Você tem
o vermelhinho sendo perpendicular ou podendo ser paralelo, ó, aqui, e tem os verdes, que são a oscilação na ADM, na amplitude de movimento. Então, se você considerar que esteja fazendo uma extensão do joelho, o seu tendão patelar, conforme a extensão do joelho vai se dando nos últimos graus, ele vai perdendo esse ângulo, ou seja, ele vai encostando no osso. É só você imaginar, se você esticar seu joelho completamente, o seu tendão vai ficar colado no osso. E o tendão estando colado no osso, não fazendo um ângulo entre o osso e o tendão, que a gente chama de braço de potência, sabe o que vai acontecer? Quando o tendão está colado no osso, gera mais estabilidade, gera mais compressão articular, que a gente já percebia no ângulo articular que a gente falou quando chega no 0 grau. Então, você tem uma compressão maior associada a uma perda absurda do braço de potência. Então, o ângulo muscular é pobre. A compressão articular é rica. Olha o dano que você faz a essa articulação e a patelofemoral que perde a área de contato em cadeia aberta no final da extensão. Olha o dano que você pode fazer se você solicitar ao seu paciente que execute exercícios ao longo de 90 a 0, especialmente nos últimos 30 graus, com altas cargas, e até mantendo isometria, se ele não tiver condição. E aí eu vou entrar numa outra seara para as pessoas poderem entender. Esse exercício é um exercício isotônico, Diego. E o exercício isotônico ele tem duas características. Quais são? A primeira, ele tem resistência constante. A resistência dele é constante. Se você colocar lá 5 kg de caneleira, ao longo de toda a ADM, vale 5 kg. Porém, o braço de resistência é variável. O braço de resistência vai variando à medida que o movimento vai acontecendo, considerando que o nosso movimento é curvilíneo. Então, gera alteração de braço. Então, o que vai acontecer? À medida que você estende a sua tíbia usando uma resistência gravitacional, quando chega no final da extensão, que você está lá sentado e o joelho completamente esticado, a sua gravidade, que é perpendicular ao solo, incide sobre a tíbia perpendicularmente. Consequentemente, gera o maior braço de resistência. Então, você tem uma completa desvantagem mecânica nessa angulação. Consequentemente, a chance de você levar a lesões, tendinopatias, sobrecarga, é muito grande. Compreende? Em cima disso que você está falando, cara, eu estou com 3 atletas meus, inclusive, atleta particular, e 2 atletas no clube, né? Eu tive um atleta que teve uma lesão de adutores, né? Ele não fez a gente está falando em clube de baixo investimento, então ele não fez a ressonância magnética, então a gente vai ter que fazer um apanhado geral, um tratamento compilado, a gente não pode fazer um tratamento específico para ele, então a gente tem que adaptar o tratamento, a gente não sabe qual adutor foi e qual o grau de lesão, então a gente tem que fazer como é que eu vou dizer, um resumão, né, em cima disso daí para fazer com que aquele atleta dali se beneficie do tratamento. Né? E é exatamente isso que você falou. Eu passo por, às vezes, uma problemática, porque o atleta, o que ele faz? Ele sai do meu tratamento lá no clube e ele vai para a academia. Ele vai para a academia e ele acha legal pegar força máxima, pegar um monte de peso, botar, zerar o leg press, zerar um outro aparelho e tal, e isso daí não é legal. Aí, quando ele chega para mim, para o tratamento novamente, dá problema. E é exatamente isso que você está falando. Se você for fazer algum movimento com esse atleta daí, ele tem que ter a consciência de que ele não vai poder fazer com carga. A carga, se fizer com carga, vai ser uma carga baixa, que vai ser uma carga de consciência corporal, não vai ser uma carga de braço de potência, não vai ser uma carga para você ganhar volume muscular. Não é o momento dali de ganhar o volume muscular, né? É exatamente isso que você está dizendo. O problema maior que a gente vê é isso que a gente tenta fazer há 23 anos, cara. A gente tem a ideia de fortalecimento muscular e colocar o cara para fazer a carga e faz o fortalecimento. E não é assim. A gente precisa entender o que acontece. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa aqui para você, ó, só para você ter uma ideia.
para ficar claro, você tem... Imagina aqui, ó. Eu fiz esse desenho aqui para o pessoal. Vamos imaginar aqui que esse... Afasta só um pouquinho. Não, afasta um pouquinho o papel. Traz ele para você. Aí. Estava desfocado. Tá melhor, tá melhor. Fábio tá aí, Fábio? Fábio tá me escutando? Tá falhando a tua voz. Estamos com mais um... o Fábio caiu de novo. Mas vamos lá, gente. Deixa eu tentar responder aqui as perguntas. Enquanto... tem uma pergunta do Guedes aqui que ele fez lá em cima. Teria uma dúvida. O uso da eletromiografia seria possível melhorar a atividade motora voluntária? Sim, o Marcelo, mas assim, a eletromiografia ela vai te dar alguns vetores, tá? Mas ela não vai fazer o total... Ela não vai te dar, ela não vai traçar o diagnóstico para você. Dependendo do que você queira, ele não vai te traçar o diagnóstico. Ele só vai te dar uma base, tá? Fala, Fábio, tá me ouvindo agora? Diego, a tua tá falhando a beça, Diego. Tá me ouvindo agora? Tua voz está falhando. Melhorou? Não, tá travando. Gente, como é que tá aí o áudio para vocês? Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá, então posso falar aqui? Vê se vai ficar legal, Diego, agora. Tá legal aí? Então, isso aqui é o osso. Todos esses aqui são variáveis, que você vai formando um ângulo entre o tendão e o osso. Tá? Para cá ou do outro lado, aqui a 90 graus. Ou seja, o tendão pode estar paralelo, repousado no osso, ou pode chegar a 90 graus de distanciamento, que é o máximo que ele consegue. O restante é tudo diagonal, desse lado e desse lado. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar uma parte prática. Você inicia uma flexão do cotovelo. Está me ouvindo bem, Diego? Isso. Você inicia uma flexão do cotovelo. Quando você está lá em posição neutra, 0 grau articular, vamos colocar assim, do cotovelo, o seu bíceps está lá em torno de 0 grau também, em relação ao osso. Ele está paralelo ao osso. Né? Está aqui, ou está em pé. Travou para mim. Travou para mim também. Vamos lá, então. Então, vou continuar aqui respondendo. Pô, com certeza a gente vai ter que marcar. O Fabinho saiu de novo, caiu aí. Tem mais uma pergunta aqui, acho que foi da Lúcia. Deixa eu ver aqui a dúvida da Lúcia. Tá aqui. Quando teremos um tratamento eficaz para os problemas de artrose?
Claro que no início para evitar a colocação de prótese. Então, Lúcia, olha só, a artrose a gente pode fazer, existem alguns tratamentos, tanto cinéticos, como tratamentos também médicos, tá? Você tem como verificar alguns exames, como a densitometria óssea, como você tem alguns exames de imagem mais específicos. Você também teria um exame que eu não escuto muito falar, mas é um exame chamado posturograma, tá? Ele é utilizado, eu utilizei quando eu trabalhei como enfermeiro do trabalho na Rede Globo, a gente usava muito posturograma com os camerasmens, porque eles ficavam com a câmera era pesada e as câmeras ficavam no ombro, então eles alternavam o ombro e a gente queria saber de um ano para o outro como ele teve o ganho ou perda de movimento, ou se ele criou alguma hérnia, uma hérnia entre os discos, né, vertebrais. E assim, são várias situações, mas a gente tem que, para evitar, a gente consegue, na verdade, tardar essa situação, mas a gente não consegue evitar, tá? A colocação de prótese é uma coisa natural que vai acabar acontecendo. Como a gente vai tardar, né, nós temos como evitar também protelar essa colocação de prótese. Eu sei que no teu caso você colocou a prótese também muito cedo, né, mas aí tem que ver como é que era a sua vida anterior. Se você fazia muita prática de esporte, se você fazia prática de esporte ou caminhada, ou o que seja, e você teve uma perda abrupta disso aí. Tem um monte de situações bem interessantes sobre isso daí, tá? Gente, vamos fazer mais perguntas? Camila, me ajuda aí. Teve mais alguma pergunta aí que não foi sanada? Todo mundo está me escutando bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem. Pô, legal. Guedes, eu respondi todas as suas perguntas aí. Gente, pode fazer perguntas que, enquanto o Fábio não volta, a gente vai tentando sanar as dúvidas de vocês. Eu não sou tão experiente quanto o Fábio Marcelo, mas a gente trabalha e a gente estuda também para tentar resolver todas as problemáticas. Seguindo na mesma pergunta que fiz lá em cima, na área das biomecânicas. Qual a pergunta que foi? Não entendi. Essa daí foi do Guedes, né? Mas eu acho que eu já respondi já, Camila. Essa daí já foi respondida também. Quando eu respondi a primeira, eu já respondi logo as duas. Vamos tentar, Sandro, vamos tentar remarcar essa live aí. Eu e o Fábio Marcelo, a gente tem o horário meio complicado, mas a gente vai tentar remarcar sim. A nossa ideia é tentar fazer uma live de 15 em 15 dias, eu e ele, para a gente exatamente tentar sanar essas dúvidas todas. Entendeu? Para a gente tentar melhorar e qualificar os estudos de vocês. Sempre fazendo da melhor forma possível, né? E aí a gente vai sanar de todas as formas. Estou vendo que tem um monte de fisioterapeutas aí, por gentileza. Olha, muito bom, Jaqueline. Qual a articulação mais difícil de tratamento? Depende. Aí vai depender da lesão, vai depender de como seja, vai depender do qual esporte. A gente, falando em esporte de alto rendimento, vai depender de qual esporte de alto rendimento a gente vai estar tratando. Vou dar um exemplo simples. O Ronaldo, né, na Copa de 2002, o Ronaldo na Copa de 94 ele estava com 17 anos, e na Copa de 98 ele teve aquela lesão no joelho, né, então a gente não sabia. Então foi uma lesão muito complicada de articulação, que foi difícil de ser tratada, e essa lesão daí perdurou durante um bom tempo com ele, né. Podemos sim, Camila. A gente pode fazer grupos de estudos com relação a isso aí, né? Quem não sabe também, eu sou acadêmico de fisioterapia, então eu acho muito válido, eu estou aprendendo muita coisa com isso, né?
E só continuando ali a articulação, Jaqueline, eu acho que depende muito, depende realmente muito. Vou dar um outro exemplo simples. O Nadal teve também um problema sério com tênis. O Kaká teve problema no pubis. Então, assim, são várias articulações, vários problemas, várias problemáticas em que vai depender muito de como e onde vai ser aquele tratamento, como esse atleta tem a sua qualidade muscular, a sua qualidade de tendões, vai depender muito de muita coisa. Aí vai interferir alimentação, vontade de voltar, quantidade de treinamento, de tratamento, vai depender muito disso daí. Vamos sim. A gente pode, de repente, primeiro criar um grupo do WhatsApp, a galera começa a falar comigo aqui no direct, e a gente começa a montar um grupo do WhatsApp para fazer um grupo do Google Meeting, ou no Zoom, ou alguma coisa do gênero. Eu acho muito interessante e válido isso aí. Que a gente sana essas dúvidas aí também lá, né? E aí a gente teria um encontro, de repente, semanal, né? Ou quinzenal, e a gente verifica isso aí, o que vocês acham. Gente, vamos lá. Vamos fazer perguntas aí sobre biomecânica no esporte. Qual é a dúvida de vocês? O que vocês têm para... Eu acho muito difícil não ter dúvidas aí, né? É uma coisa que eu respiro, eu faço isso daí, eu estou com alguns atletas em tratamento, né? O que vocês acham? Mandem perguntas aí. Telegram também é legal, no Telegram, né? Mas nem todo mundo tem o Telegram, Camila. O Telegram é um pouquinho mais complicado. Eu acho que o Meeting ou o Zoom seria mais adequado e mais fácil de se lidar. O que vocês acham aí? Guedes, topa entrar no grupo? Deixa eu ver quem mais está online aí. O Fábio Marcelo está aí online. Deixa eu chamar ele aqui. Me manda no direct, o fisioterapeuta do esporte oficial. Me manda no direct aí. Marcelão, você topa também entrar? Rosilane, vamos lá. No rompimento do supraespinhoso, a possibilidade de levantar o braço novamente. Vai depender da cirurgia, vai depender do seu tratamento, mas se você fizer as duas formas adequadas, provavelmente você vai ter uma pequena perda de aproximadamente 15 a 20 graus se você não fizer o tratamento adequado. Mas isso daí o Fábio Marcelo está me pedindo aqui agora. Eu acredito que no máximo uns 20 graus aí que você vai perder na angulação do supraespinhoso, tá? Fabinho, você ouviu aí a pergunta? Cara, eu não ouvi, não. Eu tô tentando lutar aqui para fazer essa live, porque eu não estou conseguindo, cara. Tá, calma, que isso daí é muito olho grande que está em cima da gente, irmão. Ô, rapaz. Ó, a pergunta foi uma pergunta bem interessante da Rosilane. Aham. No rompimento do supraespinhoso, a possibilidade de levantar o braço novamente. A minha resposta foi: depende muito da cirurgia, depende muito de como você vai conduzir o tratamento e, dependendo da situação, você pode ter no máximo, lógico, a gente está falando em condições normais, essa pessoa ela pode vir a perder até 20 graus de angulação, né? O que você acha dessa pergunta aí, se você concorda ou... Então, eu não sou bom para responder essas perguntas, não, porque eu torno muito complexo, porque depende de muita coisa. Exatamente. Vai depender por exemplo, se você não liberar a rotação lateral, ele não vai abduzir.
E o maior problema não está na abdução, está na rotação lateral. O bloqueio não está na abdução, está na rotação lateral. Em 90% dos casos. Entendeu? E aí você vai... O que chama de abduzir? Abduzir com peso do segmento só? Só com a ação da gravidade? E essa abdução ela vai ser feita com o cotovelo estendido ou com ele flexionado? Em que angulação ela quer trabalhar o supra? Porque o supra só trabalha bem até 45, 60 graus de abdução. A partir daí ele passa a ter... A pergunta até é muito boa, porque a partir de 60 graus, ele passa a fazer com que o tendão se aproxime do osso, do paralelismo com o osso, e em 90 graus ele é estável. Ele só faz estabilidade. Então, toda vez que você trabalhar uma musculatura, uma angulação articular, em que o tendão tem função de estabilidade, você resolver solicitar carga, solicitar ação muscular para ele, ele vai ser danoso. Eu vou te dar um exemplo prático disso, Diego, e também para a Rosilane, né? Foi ela que perguntou, não foi isso? Isso. Então, você já percebeu na academia as pessoas em pé fazendo abdução com halter? Ela pega aqui, abduz normalmente até 90 graus. Já percebeu que quando elas vão cansando, elas dão um tranquinho no final para levantar? Esse tranquinho ela não faz no início? Faz só no final, quando vai se aproximando de 90 graus? É o roubar, né? Que fica roubando. Você já percebeu também que quando essa pessoa está fazendo uma flexão do cotovelo em pé, partindo lá de 0 grau do cotovelo, com uma carga acima do que ela pode gerar torque, que ela, quando vai cansando, começa a balançar o corpo junto para trazer? Você já percebeu que o aluno ou o paciente, numa cadeira extensora, que ele faz de 90 a 0 grau, estica até o final, quando vai chegando no final da extensão do joelho e ele já está mais cansado, que ele dá o chutinho no final? Com certeza. Outro exemplo, para a gente encerrar de exemplo, para não ficar tanto exemplo. Já percebeu o pessoal que malha flexores do joelho em DV, naquelas cadeiras em DV, e que parte de 0 grau do joelho para iniciar a flexão com altas cargas, normalmente acima do que ela pode fazer? Você já percebeu que quando vai levantar, levanta a região glútea junto? Sim. É tudo compensação, é tudo querer trabalhar ângulos musculares, querer trabalhar torques bons, porém sem gerar bom braço de potência. Em outras palavras, querer trabalhar fortalecimento em ADMs em que o tendão está próximo do osso, gerando mais estabilidade do que movimento. Que é exatamente esse o nosso tema de hoje, né? Exatamente. Olha que coisa linda. Olha que interessante. Você vai para a academia, você vai ver isso tudo que eu estou falando. Exatamente. Você vai ver isso tudo que eu estou falando. Pessoal, quando faz bíceps alternado, com membro superior e outro membro superior, você percebe bem que ele oscila o corpo. E muitas das vezes eleva o ombro. Porque ele não tem capacidade de gerar torque. Não tem capacidade de gerar torque. Primeiro, se ele partir da angulação que ele está começando, que é o 0 grau. Nesse momento, não é interessante começar com supinação nem pronação. Se tivesse começado a 0 grau, seria a posição neutra, porque você tem o braquial radial para gerar mais torque, porque ele se insere no processo estiloide, bem distante da articulação do cotovelo. Então, ele tem vantagem mecânica para isso. Mas para você trabalhar bíceps começando de 0 grau, ele vai ter que balançar ou o corpo ou o ombro. Ele vai roubar. Entendeu? Agora, uma coisa interessante que a Camila até perguntou, entrando já também nessa parte, com relação à natação, como a articulação do ombro fica afetada? Como assim? Que sentido? Porque eu entendi. Porque nós temos um atleta, inclusive ele está na live aí, Marcelo Cardoso, ele é para-atleta, mas ele tem os membros superiores totalmente ilesos da lesão dele. Tá? Ele, na verdade, ele tem uma sequela, ele é mielomeningocele. Ele teve do joelho para baixo que ele tem a lesão, tá? Uma lesão maior, e o quadril dele ele tem uma rotação, mas ela quis falar do ombro. Por quê? Ele faz a compensação, principalmente quando está fazendo a prancha. Ele faz a prancha, ele faz isso, ele acaba pressionando muito o ombro.
E aí, como que faz isso? Aí a gente está mudando completamente a estrutura dele, fortalecendo principalmente o core, para ele evitar de ficar fazendo a angulação e o peso no ombro, exatamente para evitar a lesão no ombro. E aí ela quer saber como que o ombro pode, dentro do nado, dentro da simbologia do nado, né, em qualquer um dos 4 estilos aí no caso, como é que poderia fazer para a articulação do ombro, né, da cintura escapular, como é que faria para não ter essa lesão e a gente fazer um ganho muscular. Acho que seria isso daí que a Camila queria... O que é? Pressionando, não, contraindo. Como que seria isso daí? Acho que é isso, Fábio. Então, a gente tem que ter cuidado, porque é o que eu sempre falo, quando a gente fala do paciente comum, né? Do dia a dia, e a gente fala de como melhorar a performance dele, muscular e articular, é fácil falar, porque raramente ele tem compensações. Tá? E as compensações que ele apresenta, a gente tem que saber se elas são fatores de risco. Vou citar um exemplo, antes de responder essa pergunta. Primeiro, o valgo dinâmico. O valgo dinâmico é uma estratégia de absorção de impacto. As pessoas começaram a deixar ele como um vilão irretocável. Ou seja, valgo dinâmico passou a ser sinônimo de problema. E não é problema, na maioria dos casos. Agora, dependendo da pessoa, pode ser um problema. Não necessariamente sempre será um problema. Entendeu? E aí ficou taxado como todo valgo. Você tem valgo dinâmico, então consertar esse valgo dinâmico fortalece o glúteo médio. Aí ficou essa coisa, entendeu? E o valgo dinâmico é uma estratégia do corpo para absorção de impacto. Né? Primeira coisa. Mas isso está interferindo na performance dele? Está gerando lesão? Está gerando dor? Está tendo problema? Isso é um exemplo que eu vou te dar para poder te responder isso. O para-atleta, ele é difícil você separar ele e querer colocar ele bonitinho com todo o raciocínio clínico. Ele vai ter compensação, vai ter estratégias motoras ou estratégias de compensação para que possa ser realizada aquela atividade dele. É inerente ao atleta paralímpico. Ele vai buscar isso. Entendeu? Ele vai buscar essa questão da compensação. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. É que eu estou lendo aqui. Ele vai buscar essa compensação. Aí, quando você coloca esse atleta na água, você tem toda aquela que a gente conversou na outra live, toda aquela física, aquela hidrostática que favorece a ele. Um dos favorecimentos é a lei do empuxo, que favorece a lei da flutuação. Tudo isso favorece ele. Entendeu? Então, aí em cima disso que você está falando, hoje, ele veio aqui em casa hoje, a gente estava conversando, e aí ele falou, ele voltou essa semana, voltou ontem a treinar, ele é atleta do Vasco da Gama, e aí nós estamos treinando há 6 meses praticamente fora da água, e ontem ele voltou, né? E hoje ele tá aí na live, ele vai poder me dizer e dar o feedback para a gente aí ao vivo, que é melhor ainda, né? Ele falou assim, eu consigo hoje no meu braço direito fazer um movimento completo, porém o meu braço esquerdo, ele faz isso daqui, ele rouba. Ao invés dele fazer esse movimento, ele faz um movimento roubando. Aí eu falei assim, isso é normal. É exatamente isso que você está falando. É inerente a ele. Ele vai compensar. Ele tem 27 anos, ele não vai mudar. Eu não vou conseguir fazer um movimento arco de movimento dele igual. Qual foi a lesão dele? A lesão dele é lesão, acho que é L7, não é isso, Marcelo? L7, L5. Acho que é L5. Ele é S7. A classificação dele é S7. Marcelo, fala qual é a tua aí, por favor, tua lesão. Não, mielo, mas a tua lesão, o nível da tua lesão, por favor. L5. Muitas das vezes... L2. Muitas das L2. vezes... Pode ser, às vezes, ele pode ter uma descompensação por encurtamento muscular, por serrate anterior,
um déficit serrátil anterior, uma escápula mais... Fábio, ele teve a vida dele inteira, ele não treinou para isso, dessa forma. Uhum. Então, aí ele entrou numa situação e nós estamos tentando corrigir o tempo dele para tentar melhorar, mas não vai zerar. E é isso que eu estou falando, é inerente a ele. É inerente a gente não tem como comparar. Agora, teve alguém que falou aí a questão da água, que na água é diferente, que não tem impacto. Não tem impacto ter. Fabinho, tá travando, travou. Aqui, para mim, tá legal. Foi, voltou. Aqui, para mim, tá legal. Tá bom aí? Tá ouvindo? Não, agora voltou, tá de boa, agora tá de boa. Agora sim. De vez em quando, dessas osciladas na internet é normal. Porque aqui eu tô falando bem, tá tudo bem, não travou o meu, não. Show, não, foi. Deu só uma pequena travada, já voltou já. Tá. Então, olha só, para a gente resumir, ficar bem objetivo, não dá para comparar paralímpico com atleta tradicional. Esquece. O paralímpico Sim, lógico. Oi, tô te ouvindo. O atleta paralímpico é um grupo de atletas que não pode exigir deles melhores torques. Os melhores torques deles serão os melhores que eles puderem produzir, inclusive com compensações. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, a questão que a gente preconiza, o que a gente preconiza, que a gente acha importante, é você fazer uma variação na angulação articular. Então, vamos lá, para a gente ser mais prático no sentido do tema. A gente, recapitulando, nós utilizamos comumente os exercícios isotônicos. Eles têm, por característica, a resistência constante e o braço de resistência variável. Primeiro é o seguinte, a resistência constante, né? Você colocou lá a carga X, uma caneleira, um halter de 2 quilos. Em toda a ADM vale 2 quilos. Ah, mas eu sinto que ele está mais pesado na abdução do ombro à medida que eu chego em 90 graus. É porque o braço de resistência é variável. E nessa angulação ele é maior. E como o torque é o produto da resistência pelo braço de resistência, o braço de resistência que define. Em outras angulações, ele se torna mais difícil, vamos dizer assim. O que eu sugiro para você ter um ângulo articular amigo do ângulo muscular? O que eu vou sugerir? Que você trabalhe, muitas das vezes, em fracionamento de amplitude. Ou seja, você trabalha, eu quero trabalhar supraespinhoso. É o supraespinhoso que eu quero trabalhar, não vai adiantar como movimentador. Eu quero trabalhar o supraespinhoso com a função de movimento, de deslocamento de segmento. Ou seja, eu quero executar nele um exercício isotônico, concêntrico, excêntrico e até mesmo isométrico. Eu quero trabalhar com ação do músculo no torque dele melhor para movimento. Não adianta você querer chegar a 90 graus com ele. Você vai ser lesivo. Se você chegar a 45 graus de abdução ou até 60 graus, é aceitável. Não tem problema. Dá para você chegar. É uma zona confortável, né? Eu fiz até aqui um negócio para tentar mostrar para o pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, vê se eu consigo mostrar para vocês isso. Você tem... Dá para ver? O ângulo perpendicular é 2,45. Isso. Então, você tem aqui o osso, o tendão perpendicular. Ele pode estar paralelo ou pode estar perpendicular. Quando ele está paralelo, é um tendão que faz estabilidade. Quando ele está perpendicular, ele é excelente para gerar torque, é o maior braço de potência. Dá exemplo, Fábio. Você está flexionando o cotovelo entre 90 e 100 graus de ADM e o teu tendão está perpendicular ao osso. Você flexiona seu joelho chegando em 90 graus da flexão, os seus isquios estão perpendiculares à tíbia. Você está iniciando a sua abdução, seu supraespinhoso está perpendicular ao húmero.
São melhores torques, melhores braços de potência. Agora, você pega aqui o tendão quando está paralelo ao osso. Vou dar o mesmo exemplo das mesmas articulações. No joelho, você esticou o joelho todo, estendeu, o tendão do quadríceps está paralelo. Você iniciou uma flexão do joelho partindo de 0 grau, seus isquios estão paralelos à tíbia. Você abduziu até 90 graus, o teu ombro, o teu supraespinhoso passa a estar paralelo, passa a ter função de estabilidade. Quem trabalha com para-atleta e quem trabalha com paciente neurológico sabe o que eu estou falando. O paraparético, ele anda melhor quando ele gera hiperextensão do joelho dele. E as órteses são para gerar hiperextensão. Por que isso? Porque ele torna o braço de resistência zero, não gera torque, consequentemente, o seu tendão pode ficar paralelo ao osso, que ele não vai precisar de gerar força o suficiente para deslocar. Então, ele gera estabilidade. Hiperestende o joelho. Então, você tem gasto energético muito pequeno. Entendeu? Nesse momento, não é interessante gerar muita carga, porque o tendão está com predominância de gerar estabilidade articular. Tudo bem? Agora, olha Fabinho, o que eu fiz aqui. Fabinho, Oi? Fabinho, vai acabar o tempo da live. Vai acabar o tempo, eu vou só terminar essa para a gente voltar para a próxima. Tá, termina e vamos voltar todo mundo. Beleza, todo mundo volta aí, gente. A aula está só começando. Hoje a gente vai até 5 da manhã aqui. Vou aqui, já volto já. Tá legal.